Você está aí prestes a fazer a sua redação do Enem e não faz nem ideia do que significa coesão e coerência? Então acompanhe esse vídeo e você vai descobrir. Olá pessoal, esse aqui é o Redação Enem, entendendo o contexto com texto, e aqui quem está falando é o seu professor Gustavo. Pessoal, se tem uma coisa que desmotiva qualquer professor de português e avaliador de redação, é ter que se deparar com um texto que não atende os requisitos mínimos de coesão e coerência textual. Na verdade, esses conceitos eles já fazem parte aí do dia a dia de todo estudante. A dúvida é como aplicá-los na hora de fazer a redação, não é verdade? Mas então, o que é que faz com que o aluno se confunda tanto e às vezes acaba cometendo tantos equívocos de coesão e coerência na hora de produzir a sua redação? Bom, o primeiro motivo é falta de treino. Se você acompanha aí os meus vídeos e acompanha essa playlist desde o início, vai lembrar que lá atrás eu fiz o desafio da caneta, que era para você começar a treinar aí a escrever com a mão, aprender a ter a prática da escrita, para depois ir avançando com técnicas mais apuradas de escrita. E o segundo motivo, gente, é a falta de hábito de reler o texto que você acabou de produzir. Muitas vezes o aluno acha que escrever é um processo automático. Você teve ali as suas ideias, colocou as frases no papel e pronto. Não precisa ser revisto, não precisa ser reformulado. Tem muito aluno, gente, que acha que o professor está dentro da cabeça dele. Coloca as frases soltas ali e ele acha que o professor tem condições de perguntar para o aluno assim: fulano, o que você quis dizer nesse texto aqui? E o aluno fala: ah, professor, eu quis dizer isso, isso e isso. E o professor: ah, que legal, é porque eu tinha entendido outra coisa. Isso não tem condição, gente, isso não vai acontecer. As suas ideias têm que ser colocadas de maneira clara no texto. Às vezes você tem ótimas ideias, mas pode zerar a sua redação simplesmente porque você não conseguiu se fazer entender. Bom, gente, então de uma maneira bem simples, eu vou explicar o que é coesão. Olha esse texto aqui, ó. O povo brasileiro elegeu um presidente de esquerda por mais de 10 anos. O povo brasileiro se cansou das promessas dos partidos de direita. O povo brasileiro decidiu ir às ruas se manifestar. O povo brasileiro luta por mudanças. Bom, apesar dessas frases terem um sentido, terem um significado aproximado umas das outras, elas não constituem um todo, elas não constituem um texto, e sim um amontoado de frases com um sentido próximo umas das outras. A primeira coisa que salta aos ouvidos e aos olhos de quem está lendo esse texto e acaba incomodando é a repetição do sujeito em todas as frases. O povo brasileiro isso, o povo brasileiro aquilo, o povo brasileiro acolá. Não é verdade? Uma estratégia de coesão, gente, é evitar a repetição de ideias. Você pode substituir essa expressão por um pronome, por um sinônimo, para evitar realmente que o texto fique cansativo para quem está lendo ou para quem está escutando. Outra forma de melhorar um aspecto desse texto é você criar relações entre as sentenças, relações de causa e consequência, relações de adição, relações adversativas. Isso tudo para que esse amontoado de frases ganhe uma cara de texto, ganhe uma unidade textual. Então, se a gente observar essas duas orientações, que é diminuir o uso excessivo, não usar repetidamente o mesmo termo e criar relações entre as sentenças, olha só como é que a gente pode reescrever esse texto que a gente mostrou aí no início de uma forma mais coesa. O povo brasileiro elegeu um presidente de esquerda por mais de 10 anos porque se cansou das promessas dos partidos de direita. Afinal de contas, a população luta por mudanças, por isso decidiu ir às ruas se manifestar. Podemos definir, gente, a coesão textual como os mecanismos linguísticos, sintáticos ou semânticos que são utilizados para organizar de forma harmoniosa um conjunto de orações para formar um texto. Olha aí, no nosso exemplo anterior, eu usei o povo brasileiro apenas uma vez. Coloquei aí umas relações de causa e consequência e de adição entre algumas sentenças, inverti a ordem de uma outra para construir um texto de forma harmoniosa e coesa. Bom, então agora que a gente já entendeu aí o que é a coesão, a gente vai falar um pouco de coerência. O que é, afinal de contas, a tal da coerência, gente? A coerência.
Coerência não está ligado com mecanismos linguísticos, gente. Coerência está muito mais ligado com o nosso conhecimento de mundo, com a organização das ideias. Então você pode ter um texto que não tem problema nenhum de coesão, em que as relações entre as sentenças estão muito bem estabelecidas, mas que ele tem graves problemas de coerência. E isso leva a uma interpretação equivocada do seu interlocutor, do seu intérprete, do seu avaliador, e isso também pode trazer graves consequências na sua nota de redação. Olha esse exemplo aí na tela. Chove, por isso faz sol. Os assaltantes agiram sob a escuridão do meio-dia. Bom, gente, esses textos, eles não têm um problema de coesão. Eles têm um problema relacionado com o nosso conhecimento de mundo. Eles até têm aí, um valor estilístico, poético e tal. Mas na redação do Enem, gente, a gente não está trabalhando com valor estilístico nem poético. É texto dissertativo argumentativo. E nesse caso, não vale tentar dar um caráter poético para o meu texto. Isso é completamente não recomendado. Agora eu vou mostrar mais um texto aqui com alguns problemas de coerência. Olha só. Uma proposta para o aquecimento da economia seria reduzir o salário mínimo e diminuir a renda dos trabalhadores, aumentando o preço dos itens de primeira necessidade. Com menor poder de compra, as famílias de baixa renda consumiriam mais. Bom, você percebe que, do ponto de vista da coesão, do ponto de vista da estrutura do texto, o menor problema. As estruturas estão corretamente relacionadas, completamente bem determinadas, mas é um texto que não condiz com a ideia que a gente tem de mundo. Ele não condiz com a nossa realidade. Por quê? Não faz sentido eu afirmar que diminuindo a renda, uma população possa consumir mais. Então esse é um texto que ele tem uma falha de coerência, embora eu não perceba nele falha de coesão. Deu para entender? Bom, gente, você percebe então que no nosso dia a dia a gente está sempre lidando aí com questões de coesão e coerência. Os conceitos não são grandes novidades. A dúvida geralmente é como colocar as ideias no papel. Por isso é bom afirmar sempre, para que você releia os seus textos e muitas vezes peça a um colega, um professor, para avaliar seu texto, para ver se o que ele entende do seu texto é o que você realmente quis passar para o seu interlocutor. Outro problema grave de coerência, gente, é quando as ideias do seu texto elas não avançam ao longo das sentenças. Então você fica ali sempre repetindo a mesma ideia com palavras diferentes. Um texto em que as ideias não progridem, um texto que não avança, também é um texto que apresenta problemas de coerência. Você tem que estar sempre acrescentando algo novo a cada oração, a cada período, e não ficar sempre insistindo na mesma ideia com palavras diferentes a cada sentença. O professor, o avaliador, ele é muito treinado para observar esse tipo de information do aluno e costuma cortar ponto quando percebe essa estratégia ou falta de conhecimento na hora de fazer a redação. Bom, gente, espero que tenha ficado muito claro aí esses conceitos de forma simples e o mais didático possível. Esse vídeo aqui está indo ao ar às vésperas do Enem, então espero que vocês estejam muito preparados, tenham estudado bastante, feito exercícios, lido bastante. Tem muito material bom aqui na internet. Eu recomendo a musa da redação do Enem, que é a Débora Ladim, que ela é minha colega aqui da UFMG, embora ela nunca tenha respondido minhas mensagens no Instagram, mas aí procurem os vídeos da Débora Ladim para redação, que são muito bons. Ela é assim a número 1, eu inclusive adquiri o material dela para redação, usei aqui para fazer alguns vídeos. Então, pessoal, dá um like aí. E quem ainda não curte a Débora Ladim e me conhece, o que eu acho um absurdo, vai lá, segue, dá um like nela, tá bom? Que é muito legal. No mais é isso. Esse aqui é o último vídeo da playlist, o que não quer dizer que outros vídeos não virão, tá bom? Boa sorte aos alunos, boa sorte a quem vai fazer o Enem, muito sucesso. Aqueles que são de Belo Horizonte e da região, espero encontrar vocês aqui na UFMG e me procurem para dar um oi, para dizer que os vídeos ajudaram em alguma coisa. Tá bom, pessoal? Sucesso, abraço, paz e vamos que vamos.